Hoje é 22 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. Estamos aqui no bate-papo com o Cid Seixas sobre o Jorge Amado. Eu conheci Jorge Amado inicialmente quando eu era estudante de colégio, do Manuel Devoto. É que os filhos dele estudavam lá no Manuel Devoto, no mesmo colégio que eu estudava, no colégio estadual em Salvador. E aí eu, quer dizer, não conheci pessoalmente, eu via, uma vez ele esteve lá no colégio, eu o vi tudo. Agora, ele passou a me conhecer, saber que eu existia muitos anos depois. Eu tinha assim uns 18 para 19 anos ou mais, eu já trabalhava em jornal e fui à casa dele com um amigo meu, que era amigo dele. E aí começou a minha convivência, né, na casa dele. Eu morei na mesma rua, a Rua Lagoinhas, a rua onde ele mora, ou onde ele morou. E sempre eu estava na casa dele, então o contato foi a partir daí. Eu não sei se eu devo dizer mais coisas ou se é melhor que vocês fiquem motivando, perguntando, aí vocês que dizem. Primeiro, assim, você já falou como foi que você conheceu ele, mas o foco da nossa entrevista que você conheceu é, assim, o que Jorge, ele, assim, gostava, sabe, aqui da Bahia, a culinária que ele mais, sabe, gostava, no lazer de vocês, entendeu? Assim, não seria mais isso. Para a gente entender a relação de Jorge Amado com a culinária, eu acho que é um dado muito importante saber que ele era um homem guloso. Jorge era guloso, né? Ele já velhinho, quando não podia comer uma série de coisas, ele agia como criança. Eu lembro mesmo que a filha de Guido, desse meu amigo, eles saíam para almoçar. O Guido era bem mais próximo, né, de Jorge Amado, então saíam sempre para almoçar juntos, iam almoçar na rua. E Jorge Amado gostava de sentar junto de Isadora, a filha de Guido, que na época devia ter uns 16 anos por aí. Aí ele sentava sempre junto dela, porque quando ninguém estava olhando, ele pegava do prato dela as coisas que ele queria comer, ia pegando escondido, tudo que não deixava ele comer, porque fazia mal, essa coisa toda. Então, vocês vendo essa relação dele com a comida, dá para vocês entenderem por que na obra dele a comida, né, tem tanta importância, porque é que vai aparecer, porque é que ele descreve com tanta minúcia os pratos, etc. A outra coisa que a gente deve insistir, já que eu estava vendo aqui o trabalho das equipes, né? A professora de vocês parece que está preocupada, professor está preocupado em cobrir, né, todos os aspectos de Jorge Amado. A culinária para Jorge Amado, ao contrário do que muita gente pensa, que seria uma coisa de segunda ordem, é uma coisa essencial. E é que na cultura baiana, a culinária é um motivo de prestígio. Aí vocês vão entender por quê. É o seguinte, nós somos uma cultura essencialmente negra. Foram os africanos, não é, que nos colonizaram, vamos dizer assim. Muito embora a gente diga que só os portugueses nos colonizaram, os colonizadores são aqueles que trazem a sua cultura, trazem o seu modo de ser, os seus valores, etc. E os africanos trouxeram de modo bem mais intenso. Que eu pergunto, quem é que criava os filhos dos senhores de engenho, das senhoras de engenho? Não eram portugueses, não eram estrangeiros, eram africanos. E aí o baiano, o brasileiro, foi adquirindo traços da mãe negra, traços das mulheres africanas. E aí nós temos todos esses traços culturais, isso é bom se observar, não é? Somente depois é que houve uma tentativa de clareamento da sociedade brasileira. Como? Quando começaram a trazer para aqui, para o Brasil, para trabalhar pessoas alemães, por exemplo. Os imigrantes, no caso, os imigrantes alemães. Elas eram... Qual é a função que tinham? Eu não sei, esqueci agora. Tipo a governanta da casa. Então, as governantas alemães trouxeram hábitos europeus para educar os brasileiros. Mas Jorge Amado se preocupa muito com o aspecto da educação
africana, não é? E nessa educação africana, a culinária tem um papel assim sagrado. Por quê? Lembrem que os negros vieram para aqui como escravos. Como escravos, eles não tinham prestígio nenhum no meio social. Mas algumas cozinheiras, como elas eram excelentes profissionais, elas passam a ganhar prestígio nas casas dos seus senhores e ganham também a alforria, ganham a liberdade. Elas passam a ser livres, não é? E quando elas passam a ser livres, elas passam a ganhar dinheiro também. Elas passam a vender comida, fazer comida para vender, ganhar salário, etc. Isso é uma novidade no Brasil daquela época, onde as pessoas trabalhavam em troca de comida, de abrigo, etc. Aí essas mulheres se tornaram muito poderosas e compraram roças, compraram terras. E nessas terras elas criaram os primeiros candomblés, as primeiras casas de santo, que era o espaço onde a população negra podia cultuar os seus deuses, as suas crenças, etc. Ora, se a culinária foi o elemento que permitiu a essas mulheres ascenderem socialmente, claro que a culinária é um elemento assim do topo da cultura de base negra, entendeu? Então é por isso que Jorge Amado valoriza tanto a culinária. Ao contrário do que se imagina no Brasil. Vocês conhecem, por exemplo, quando as pessoas estão discutindo alguma coisa, aí um diz para o outro, a conversa não chegou na cozinha. Vocês conhecem essa expressão, não é? Quer dizer, isso é uma expressão tipicamente, eu diria, europeia, mas não é uma expressão tipicamente da cultura negra brasileira, porque a cozinha seria o espaço de valorização, não é? Seria a partir daí, é onde se preparavam as comidas dos santos, dos orixás. É bom lembrar a vocês que os deuses africanos, não é, comem diferentemente dos deuses de outras religiões, que são entidades imateriais, não é? E aí vem a importância da comida para Jorge Amado. E é engraçado que a maioria dos livros dele foca assim, na culinária, né? Que tem do Gabriela Canela, que Gabriela era cozinheira. Tinha da Dona Flor, né? Que é outro livro, Dona Flor e seus dois maridos, que ela também era cozinheira. E a culinária era, né, bem no foco do... O exemplo que você deu, por exemplo, de Gabriela, não é? Não da Gabriela, sua professora, mas da outra Gabriela. Como é que ela passa a ser uma senhora na sociedade de Ilhéus, né? É a partir da cozinha, não é? Porque como era cozinheira de Nassib, e é através da cozinha que ela passa a ser uma senhora. Ela passa a ser conhecida, etc. E Nassib passa também a ser um homem rico, um homem próspero. Então você veja que a culinária está por trás de todas essas coisas. Essa foi a entrevista com Cid Seixas. Obrigada, foi uma contribuição e tanta, porque ele foi amigo do Jorge Amado. E é isso, né? Como é que... é isso.